Oi, fofoca do dia em que teve roubo lá na escola e tiveram que chamar o conselho tutelar. Eu e minha turma fomos pra aula de educação física, que acontecia na quadra, fora da escola. Aí a gente deixava o material na sala e ia. E tava tudo normal. Tivemos aula como sempre, praticamos os esportes como sempre. O problema mesmo foi na hora que a gente voltou pra sala de aula. A galera da minha turma foi sentando nos seus lugares e preparando o material pro próximo professor que ia entrar. Aí, uma menina levantou da cadeira dela, pegou a própria mochila e começou a sacudir assim o material dela todo caindo na mesa e no chão. Aí ela começou a ficar desesperada, olhava debaixo da mesa, olhava debaixo da cadeira. Aí ela gritou assim: "Roubaram o meu celular! E quem foi me devolve agora que eu vou chamar a diretora, hein?" Até então eu tava achando tudo normal, porque as pessoas viviam perdendo as coisas na escola. Até que um garoto do outro lado da sala falou assim: "Ô rapaziada, roubaram a minha carteira e tava dentro do bolso da minha mochila." E a situação ficou estranha mesmo quando outra menina levantou e falou assim: "Também pegaram a minha pulseira de ouro que a minha mãe me deu." E aí a sala de aula virou um caos. Uma menina saiu correndo desesperada indo chamar a dona Ana, a diretora. Uma galera começou a olhar os próprios materiais pra ver se tinha coisa dos outros ou se eles também tinham perdido alguma coisa. A menina que tinha perdido o celular e o menino que tinha perdido a carteira estavam loucos, cheios de raiva. Começaram a gritar falando: "Ninguém entra, ninguém sai da sala." Tava uma bagunça, gente, aquilo ali tava uma maravilha. Aí, a diretora entra na nossa sala, manda todo mundo sentar nos seus lugares e falou assim: "É o seguinte, galera, vocês estão no primeiro ano do ensino médio. A fase de pegar as coisas do amiguinho e de esconder já passou. Vou pedir por gentileza para todos vocês revistarem o próprio material. E se nada aparecer ou outra coisa sumir, eu vou agora ligar pro conselho tutelar e pra polícia." Aí começou todo mundo procurar. Aí a Lívia, minha melhor amiga, que era um pouco avoada da cabeça, falou assim: "Gente, tinha um celular na minha mochila." Aí a Nathalie, que era uma nova amiga nossa, também falou: "E a lá, dona Ana, colocaram uma pulseira no meu material." E aí o Yuri, que era um menino um pouco sombrio, a gente ainda tava conhecendo ele, achou uma carteira debaixo da mesa dele e mostrou pra diretora. Na mesma hora, a menina que tinha perdido o celular levantou da mesa dela, foi até a mesa da Lívia e falou assim: "Tinha que ser você, né? A garota que se faz de boba. Me dá meu celular agora." A Lívia levantou, ajeitou o cabelo e falou assim: "Primeiro, que eu não me faço de boba. Eu realmente sou boba. Não. Pera. Deixa pra lá. E segundo, você realmente acha que eu ia fazer questão de um celular tijolão desse? Ainda mais com esse papel de parede. Misericórdia, que coisa brega, garota. É tu aqui? Tomei até um susto, menina. Toma isso aqui." Aí o menino, o dono da carteira, foi até a mesa do Yuri e falou: "Tu é meio estranho, eu já tava suspeitando de tu. Não duvido nada que tu já pegou até o dinheiro que tinha na carteira." Aí o Yuri também falou assim: "Entendi. Você acha que fui eu que roubei e guardei aqui debaixo da minha carteira. Bonitão, diferente de você, eu tenho cérebro. E é óbvio que eu não ia roubar alguém da minha própria sala. Como você falou, eu sou todo estranho. Eu ia ser um dos primeiros suspeitos. Toma tua carteira, toma." E aí começou um falatório na sala de aula. E a menina que o celular dela tinha sido roubado continuou lá na frente da Lívia querendo fazer barraco com ela. E a Lívia só que assim, ó, com a mãozinha assim, ó: "Fala com a minha mão, fala com a minha mão." O menino da carteira roubada quase voando em cima do Yuri. Aí a diretora deu um berro e falou assim: "Ei! Não tem câmeras nesse andar da escola, então não tem como saber quem é que foi. A única prova que eu tenho são esses 3 alunos que encontraram os pertences no material deles. Portanto, vocês 3 e os alunos que foram roubados lá no auditório agora, porque eu vou chamar a polícia e o conselho tutelar. Porque eles sim vão saber o que fazer com vocês. E também chamarei agora os responsáveis de vocês 6. Aí a Nathalie, a minha amiga que tinha achado a pulseira no material dela, revoltada, falou assim: "Como é que é? Dona Ana, as coisas já apareceram. Pra que vai chamar a polícia e os meus pais?" Isso com certeza foi uma armação. E eu tenho certeza que a sua filha tá envolvida nisso. A filha da diretora era uma das alunas da escola, que uns dias atrás tinha arrumado confusão com a Lívia e tinha prometido se vingar. Quando a dona Ana ouviu a Nathalie acusar a filha dela, ela ficou muito nervosa. Parecia, gente, que ela ia explodir. Aí a dona Ana, a diretora, falou assim: "Você é muito respondona, né? Sabe o que eu faço com alunos tipo você na minha escola?" E eu, super preocupado com os meus amigos, só tentando pensar em alguma coisa, durante os 3 segundos de silêncio, eu ouvi alguém varrendo o corredor em frente à nossa sala. E aí parecia que uma luzinha tinha acendido na minha mente. Aí eu dei um tapão na mesa antes que a diretora decidisse fazer alguma coisa com a Nathalie e falei assim: "Licença, dona Ana, eu já sei. Eu sou um ótimo fofoqueiro. Vejo muita coisa e sei de muita coisa. Mas se tem alguém em todas as escolas que sabe mais que todo mundo, é a tia da limpeza. E enquanto a gente tava na educação física, a tia da limpeza, a Rose, tava começando a limpar esse andar. E com certeza ela viu ou sabe de alguma coisa." Aí o Yuri completou o que eu tava falando. E lembrou a diretora que tinha câmera de segurança na educação física, que ela só vê as gravações e vê que ninguém saiu da quadra. Depois daquela confusão e barraco todo, a dona Ana se acalmou e viu que o que a gente tinha falado fazia sentido. Ela não chamou nenhum dos responsáveis de nenhum aluno e nem a polícia. Mas o conselho tutelar, sim. E eles iam fazer algumas perguntinhas pra tia da limpeza. E no fim, eles realmente descobriram quem é que tinha causado aquilo tudo. Oi. Fofoca do dia em que o conselho tutelar descobriu quem eram os ladrõezinhos lá da escola. Tinha acabado de acontecer uma confusão. Porque um celular, uma carteira e uma pulseira de 3 alunos desapareceram na minha turma. E aí a diretora do colégio teve que ir lá. Porque aparentemente era um caso de roubo. E essas coisas que tinham sido roubadas foram encontradas na mochila de 3 alunos que não eram os donos. A Lívia, a minha melhor amiga, que vivia com a cabeça nas nuvens. A Nathalie, que também era minha amiga. E o Yuri, que era um menino que a gente não conhecia muito bem. Eu sabia que não tinha sido eles que pegaram as coisas dos outros e botaram nos seus materiais.
Porque isso aconteceu quando a sala tava vazia, porque todo mundo tava na quadra na educação física. E eu tava com esses 3 alunos o tempo todo, e ninguém tinha saído da quadra durante a aula. Então, tinha alguma coisa errada. Alguém tinha pegado essas coisas de propósito e, pra tentar prejudicar as minhas amigas, colocou no material delas. E a dona Ana, diretora, ficou indignada com essa situação e chamou o conselho tutelar pra resolver. Não demorou 15 minutos, eles já estavam lá no portão da escola e convocaram pra uma reunião séria 8 pessoas. Os 3 alunos que tinham sido roubados, os 3 alunos que acharam as coisas no seu material, a diretora, dona Ana, e a tia Rose, a tia da limpeza. A única pessoa da escola inteira que era mais fofoqueira que eu. E que, enquanto a minha turma estava na educação física, ela estava limpando o andar da nossa sala. E, como não tinha câmeras naquele andar, a tia Rose era a única que poderia ter visto quem entrou na sala. Gente, eu tava muito curioso pra saber o que ia acontecer nessa reunião. E quando eles foram pra salinha conversar, eu sabia onde era e fiquei do lado de fora ouvindo tudo. E abaixadinho aqui, ó, olhando pela fechadura da porta que tinha um buraquinho e dava pra ver. E aí, gente, um dos caras que trabalhava do conselho tutelar ficou de frente pra todo mundo que tava na salinha, porque eles estavam todos sentados olhando pra ele. E aí, andando assim, ele falou: seguinte, na quadra tem câmeras de segurança. E realmente, nenhum aluno saiu da quadra. Aí a Lívia, minha melhor amiga, achou que ela tava numa cena de filme, porque ela era meio doidinha na cabeça. Aí ela foi e fez assim quando ele contou isso. Mentira! Eu sabia que alguém tinha armado! Eu não avisei! Todo mundo assim, ó, olhando pra ela. E ela nem aí, super feliz porque a culpa não ia cair pra cima dela. E aí, depois de ser interrompido pela Lívia, o cara do conselho tutelar continuou falando. E disse que o que tinha acontecido na escola era muito grave, que estavam tentando prejudicar 3 adolescentes, que isso era crime e que a chapa ia esquentar, filho. Ele não falou desse jeito, mas assim é mais emocionante. E aí tinha chegado a hora da tia Rose da limpeza dizer tudo que ela sabia. E aí, as revelações começaram. Basicamente, a tia Rose falou assim: bom, as turmas estavam todas em aula, e de repente, 4 alunos de outro andar entram na sala. Eu não queria falar quem era, porque eu gosto muito deles. Mas o que aconteceu é sério, então eu vou contar sim. E sabe quem eram os 4 alunos? A Lia, uma das meninas mais populares da escola, o namorado dela, que já estava no 3º ano do ensino médio, já tinha até moto, e esse casalzinho popular já tinha arrumado problema com a Lívia. As outras 2 alunas, uma era do 3º ano do ensino médio, que já tinha arrumado problema com a Nathalie, e a outra era a filha da diretora, que também já tinha arrumado problema com a Lívia e com o Yuri. Essa situação toda tinha sido uma tentativa de vingança deles. E aí, o povo que tava na reunião, todo mundo ficou com cara de chocado. E a dona Ana, a diretora, se recusou a acreditar que a filha dela tinha participado disso. Aí o cara do conselho tutelar falou que só poderiam ter sido esses 4 alunos e que ia chamar eles lá na salinha pra ter uma conversa. Aí eles iam precisar abrir a porta, né? Eu ouvindo isso, saí correndo. Me escondi no banheiro mais próximo e fiquei só esperando esse grupinho chegar. No que esses 4 pisaram dentro da sala e eles fecharam a porta, eu voltei pra lá pra xeretar. E de início eles estavam negando, jurando que eles não tinham feito nada. Só que o cara do conselho tutelar começou a falar muito na cabeça deles, e uma hora eles confessaram. Aí a Nathalie levantou do lugar dela e falou assim pra eles: eu sabia que tinha sido um de vocês, eu não sabia que ia ser os 4 aí. Isso aí que vocês fizeram é atitude de criança, entendeu? E vocês não estão lidando com qualquer menininha não, tá bom? Se vocês querem dar uma de maluco, eu vou tratar vocês igual maluco então. E aí a Lívia, louquinha, levantou e falou assim: dona Ana, aí a tua filha, que linda, né? E pros 4 aí, eu só tenho um recadinho. Tá feio já, gente, já tá feio, vocês estão passando vergonha. Esqueçam de mim e dos meus amigos, é simples. Eu não vou ficar avisando sempre, hein? Beijos de glitter pra vocês. E aí a diretora, a dona Ana, levantou e tava com uma cara. Aí ela olhou na cara da filha dela e falou assim: minha filha, que decepção. E aí, quando o pessoal do conselho tutelar começou a falar que ia chamar os pais, que não sei o quê, as meninas desse grupinho que tinham pegado as coisas e colocado nas coisas dos outros, começaram a ficar nervosas, com medo. Até que a Lia, a menina que tinha namorado, falou que a culpa era toda do namorado. Que ele que teve a ideia, que ele que pegou as coisas e botou na mochila dos outros, que elas só foram de companhia. E aí ele começou a se defender, falando que não, que tinha sido todo mundo, os 4. E aí as outras 2 meninas, a menina do 3º ano e a filha da diretora, também começaram a botar a culpa nesse menino. E aí o namorado da Lia tentando se defender, as 3 meninas acusando ele. Começou, gente, uma discussão, uma gritaria, um barraco naquela salinha. E eu aqui assim, ó, na fechadura da porta. E aí a diretora, a dona Ana, começou a falar que acreditava na palavra da filha dela e das amigas dela, que elas nunca foram de fazer essas coisas. E aí o pessoal do conselho tutelar acreditaram naquela ceninha das meninas. E realmente ligaram pros pais do namorado da Lia, e a diretora falou que aquilo ali era caso de expulsão, que assim que os pais dele chegassem, ele ia ser convidado a se retirar da escola. Aí o Yuri, o menino que a gente não conhecia muito bem, no meio daquela muvuca toda, levanta a mão e fala assim: opa, gente, uma licencinha aqui. Eu não tenho mais nada pra fazer aqui, vocês já sabem que não fui eu que roubei nada, então eu já tô tranquilo. Posso ir embora agora? E aí, quem não era mais muito importante naquela situação, eles liberaram pra voltar pras salas. Eu tava tão interessado na fofoca que tava rolando lá dentro, que eu não me liguei que iam abrir a porta.
e abriram a porta na minha cara. Aí eu levantei, né, um pouco tonto, com um sorriso sem graça eu fui embora, disfarçando. Agora, um resumo aqui pra vocês. Os pais do namorado da Lia realmente foram chamados e ele realmente foi expulso da escola. E todo mundo, menos eu e os meus amigos, acreditaram na história que aquelas meninas tinham contado. E nada aconteceu com elas. E eu acabei com um galo no meio da testa. E agora tava na vez do meu grupinho de amigos fazer alguma coisa. Oi. Fofoca do dia em que eu e os meus amigos fizemos uma rebelião lá na escola. Fazia um pouco menos de um mês que o ensino médio tinha começado. Já tinha acontecido muita coisa. Confusão, barraco, gritaria, por causa dos populares, os famosinhos que tinham lá no colégio. Eles achavam que podiam fazer o que eles queriam, a hora que eles queriam e com quem eles queriam. Só que eu e os meus amigos não éramos do tipo de abaixar a cabeça pra ninguém. E desde que a gente pisou naquele colégio, esses populares não gostaram da gente e começaram a perturbar. Uma das piores coisas que eles fizeram foi roubar as coisas de umas pessoas da minha sala e colocar no material dos meus amigos. Só pra gente levar a culpa e tomar a punição da escola. Mas tudo tem limite, né, galera? E tinha chegado a nossa vez de mostrar pros populares que a gente não era qualquer aluno, não. E aí, eu reuni os meus amigos. Lívia, a que vivia no mundo da lua, mas não tinha medo de nada e nem ninguém. Zoe, a menina mais quietinha e mais tímida que eu já conheci na minha vida, porém, ela era forte e grande. Era o tanque de guerra do nosso grupo. Natalie, uma menina que veio da favela e que tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Barraco era com ela mesmo. E por último, tinha eu, o observador fofoqueiro. E aí nós quatro começamos a conversar dentro da sala de aula sobre o que a gente podia fazer pra esses populares do colégio pararem de encher o saco. Até que um menino da nossa sala, chamado Yuri, a gente não conhecia ele muito bem, mas pelo pouco que a gente sabia, esse garoto parecia ser muito espertinho. Ele chegou em mim e nos meus amigos, pediu licença na nossa conversa, falou que estava ouvindo o que a gente estava falando e que ele também tinha algumas coisas para resolver com os populares. Falou também que ele tinha uma ideia, mas ia precisar de ajuda. Eu e as minhas amigas começamos a se olhar meio assim. Aí, antes que a gente pudesse falar qualquer coisa, a Lívia falou assim pra ele: senta aqui, ó, pega uma cadeira e conta pra gente. E aí, todo mundo ficou em silêncio pra poder ouvir o que o Yuri tinha pra falar. Basicamente, o que ele disse foi que os populares, quando foram mexer com a gente, com aquela história de roubo, pegando as coisas dos outros e botando no nosso material, eles acabaram mexendo com a turma inteira. Porque eles entraram na sala sem ninguém ver, mexeram nas coisas dos outros, e o Yuri contou que era isso que a gente tinha a nosso favor. Porque a gente só precisava convencer a sala inteira de que os populares não gostavam de ninguém dali. O que, no fundo, era verdade, porque eles não gostavam de quase ninguém do primeiro ano do ensino médio. E aí, nós começamos a botar o plano em ação. Esperamos da hora de um professor sair pro outro entrar e fomos lá na frente da nossa sala. A Natalie, sem gaguejar uma palavra, começou a contar tudo que os populares já tinham feito até ali. Lembrou pro pessoal que eles tinham entrado na nossa sala e mexido nas coisas dos outros. E disse que se todo mundo se juntasse, eles iam parar de perturbar a gente. E perguntou quem é que tava com ela. E todo mundo acabou concordando e falando que tava com a gente. No mesmo dia, deu a hora do intervalo, fomos lá na mesa dos populares falar com eles. A Lívia aparentemente tinha se perdido pela 10ª vez nos corredores da escola. Não sei se ela tinha ido no banheiro, se ela entrou na sala errada, mas enfim, nós quatro chegamos lá no refeitório, no grupo deles. A Natalie chegou com a garrafinha dela e colocou, pá, em cima da mesa, fazendo um barulhão. O que a gente tinha na cabeça? Eu não sei. Porque aparentemente a maioria dos populares estava sentado naquela mesa. Devia ter umas 16 pessoas ali. E nós só éramos 4, porque a Lívia nem deu sinal de vida. Os outros alunos da escola que estavam ali no refeitório já começaram a olhar assim, assustados, todo mundo prestando atenção, porque aparentemente ia ter uma briga. E a Natalie nem queria saber, começou a falar com eles. É o seguinte, ô galerinha insuportável, viemos aqui apenas dar um aviso pra vocês. Se algum de vocês aqui olhar estranho, fazer brincadeirinha chata, ser sem educação ou implicar comigo, com os meus amigos ou com alguém da minha turma, fiquem sabendo que vocês vão mexer com todo mundo. E nós somos mais de 30. Então abre o olho de vocês, entendeu? Aí os populares olharam pra cara dela, começaram a se olhar e também começaram a rir. Até que a filha da diretora, que era uma das populares, levantou da cadeira dela e falou assim: ai, querida, eu quase acreditei, eu quase fiquei com medo. Só que eu só tô vendo 4 pessoas aqui, né? Meu conselho é que vocês finjam que isso aqui nunca aconteceu e faltem de onde vocês nunca deveriam ter saído. Aí, eu e os meus amigos começamos a se olhar assim, né? Tipo, e agora? Depois de uns 5 segundos nesse climão, a gente escuta assim: pum! Era alguém abrindo a porta do refeitório cheio de raiva. Sabe quem era? A Lívia! Aí, lá da porta, ela falou assim: é o seguinte, eu demorei, mas eu cheguei, entendeu? Me perdi lá no 2º andar, gente. E eu não tô sozinha, não. Pode vir, gente. Atrás dela, a nossa turma inteira. Mais de 30 alunos da nossa sala chegando assim, atrás da Lívia. Ela tinha convencido todo mundo a ir junto com a gente falar com os populares. Aí aquele bonde todo que tava com ela chegou e cercou a mesa dos populares. Aí quando a Lívia chegou lá do lado da Natalie, ela falou assim: e aí, amiga, o que eu perdi? A Natalie olhou pros populares e viu que todos eles pararam de rir e estavam olhando a quantidade de alunos que tinha em volta deles. Só a galera da minha sala. Nem todo mundo ali se gostava, mas só a gente podia implicar um com o outro. E na hora de se unir, a gente soube exatamente o que fazer. Até que a Natalie também olhou pra cara da filha da diretora e viu que ela sentou na cadeira dela de novo. E aí, a Natalie falou pra Lívia: nada não, amiga. A gente só tá esperando você chegar mesmo. E pra vocês aí, o aviso tá dado.
Ouviu? Filhinha da diretora. Aí a Lívia falou assim: então, já que o gato comeu a linguinha de vocês, podemos ir, né, gente? Acho que eles entenderam. E aí, nós fomos embora. E depois desse dia e desse plano, o Yuri com certeza ia fazer parte do nosso grupinho de amigos. A gente finalmente tinha ganhado. O problema mesmo veio quando, depois de umas semanas, os alunos do Grêmio Estudantil apareceram. E eles sim iam dar trabalho pra gente. Oi, fofoca do dia em que uma aluna foi expulsa de sala de aula por outra aluna. O primeiro mês de aula do ensino médio estava sendo muito complicado, gente. Era muita matéria, uns trecos difíceis de aprender que não entrava na mente por nada. E por isso, quando os professores estavam lá explicando a matéria no quadro, a maioria da galera se esforçava ao máximo para poder prestar atenção e entender. Só que, como toda sala tem, na minha também tinha um pessoal chato. Até que um dia, durante a aula de uma das professoras mais queridas da escola inteira, a gente chamava ela de professora Juju. Todo mundo gostava dela. Ela era aquela professora legal, que explicava direito, tratava os alunos muito bem, sabe? Enquanto ela estava explicando uma matéria super importante, tinha um grupinho de alunos que sentavam assim, ó, na fileira da parede, que estavam falando e rindo, brincando, desde 7h30 da manhã. Todo mundo já tava de saco cheio. E eles estavam rindo alto, conversando como se a professora nem estivesse ali, atrapalhando a aula de verdade. Aí, a professora Juju, pela 4ª vez, falou assim pra uma das meninas escandalosas do grupinho: ei, você aí, por gentileza, eu já tô cansada de pedir pra você ficar em silêncio. Esse assunto aqui vai cair na prova, meu amor. Aí essa menina que parecia uma maritaca, uma cacatu, uma arara, que eu só não vou falar o nome dela, porque ela é do tipo que se vê esse vídeo aqui vai querer me processar. É Tainá o nome dela! E eu falo mesmo, entendeu? A Tainá simplesmente gritou com a professora, falando assim: ih, professora, deixa de ser chata, a gente já entendeu, tava só terminando de contar um negócio pra minha amiga. Toda hora a senhora tá falando a mesma coisa, enchendo o saco já. Pra quê? A professora Juju ficou sem graça, envergonhada, e continuou tentando explicar o negócio. Ela era uma professora muito nova, então parecia que ela não tinha experiência e tinha medo de brigar sério com os alunos. Só que aí a Lívia, a minha amiga louquinha da cabeça, que amava a professora Juju de todo o coração dela, levantou do lugar dela, olhou pra Tainá e falou assim: eu ouvi direito o que você acabou de falar. Ninguém fala assim com a minha professora Juju, não. Tu tá louca? Retire agora o que você acabou de falar, senão eu vou aí resolver com você. Aí a professora falou assim: ei, Lívia, se acalma, por favor. Ela não falou por mal, não. Aí a Tainá, que tinha gritado com a professora, começou a rir e falou bem alto pra todo mundo ouvir que ela tinha falado por mal sim e que ela ia continuar conversando até o assunto acabar. Aí, na hora que a Lívia ia sair do lugar dela pra ir lá falar com a Tainá cara a cara, os dois irmãos gêmeos, Joana e João, que eram nerds e sentavam lá na frente, perto da fileira do canto, começaram a falar. Primeiro foi o João, e ele falou assim pra Lívia: ei, Lívia, querida, pode ficar no seu lugar, querida, não se esforça não, a gente tá mais perto. Eu não posso fazer nada com ela, mas a minha irmã vai dar uma xoxada nessa garota. E aí a Joana, irmã gêmea do João, era uma nerd estudiosa normal. Ela levantou do lugar dela, tirou o óculos, deixou em cima da mesa e foi na direção da Tainá. Quando ela chegou de frente pra ela, a Joana falou assim: é o seguinte, garota, ninguém te suporta mais dentro dessa sala. Além de ser muito chata, você não cala a boca, é sem educação. E o que você fez com a professora agora passou de todos os limites. Então some daqui, sai da sala de aula. E só volta quando a professora tiver terminado a aula dela. Aí a Tainá riu, olhou na cara da Joana e falou que só podia ser brincadeira, que ela não tava acreditando naquela situação. Aí a Joana falou assim: você acha que eu tô brincando? Você acha que eu tô de brincadeira? Então tá. Aí ela puxou a mão aqui atrás assim, ó, e bluf, na parede, do lado da Tainá. Deu maior barulhão, foi muito forte. Aí a Tainá regalou o olhão assim, ó, viu que a situação tava séria, ficou com medo, levantou toda sem graça da cadeira dela e falou assim: eu não queria ficar nessa aula chata mesmo. Abriu a porta e saiu da sala. E todo mundo da sala assim, ó, com cara de assustado. Aí um pessoalzinho lá riu, começou a comemorar, achou engraçado, achou maneiro. A Joana olhou lá pra trás, na direção da Lívia, onde tava ali o nosso grupinho, e deu uma piscada pra ela. Depois ela voltou pra mesa dela, botou o óculos. Aí o João, o irmão dela, falou assim pra ela: maninha, você arrasou. Como sempre, né? Adorei. Aí eles se cumprimentaram. E a Joana usou a mão que tinha ido na parede. Aí ela falou assim: ai, tá doendo, no karatê é mais fácil. Ah, e professora, pode continuar com a aula. Desculpa qualquer coisa, tá? Sentou no lugar dela e a aula continuou normalmente. Foi uma paz, uma tranquilidade. Só que a Tainá e os amigos dela não gostaram muito do que tinha acontecido. E não ia demorar muito tempo pra eles fazerem alguma coisa.